One Piece, o live action que estreou na Netflix porque você está na Hakinai. NANI? É muita coisa! Agora é a hora do tio Mazinho! Bom, como vocês perceberam, eu não maratonei One Piece. Às vezes eu maratono algumas séries, outras vezes não. One Piece eu tô assistindo intercalado com outras séries que eu tô pegando, que andei doente e perdi. Eu achei muito legal esse negócio que a Netflix pegou a série do One Piece e um monte de filmes animados do One Piece. Mas esse negócio de lançar tudo de uma vez, sinceramente, foi uma ideia muito estúpida e idiota, e esse sistema não funciona mais. Isso daí foi legal a princípio para adquirir gente, mas agora, principalmente que a Netflix está perdendo gente, eles precisam ter conteúdo constante. Eu acho que seria muito legal, a cada episódio do One Piece, eu tenho cada vez mais certeza de como teria sido legal se eles tivessem lançado cada episódio semanalmente e aí lançasse um monte de youtubers comentando sobre os episódios, destrinchando o que aconteceu, fazendo vídeos comparando com a animação, e o pessoal que não conhece One Piece fazendo teorias do que pode acontecer, extrapolando. Aliás, como a série é bem diferente do desenho animado, graças a Deus, eu não gosto dessa série, desse arco no desenho animado, já falei isso umas 50 vezes, a gente poderia ficar extrapolando o que será que vai mudar no próximo episódio. Eu sinceramente não tenho a mínima ideia de qual é a relação do lançamento dos episódios, até onde isso tem a ver com a produção dos episódios e até onde isso é uma coisa separada da Netflix, que teve essa ideia de lançar tudinho no montão no fim do ano. Apesar de eu elogiar muito a produção, tem coisas que a gente tem que falar que foi do Oda. Como, por exemplo, os backgrounds dos personagens, as histórias deles quando eles eram crianças, que eu adorei, que isso ficou extremamente fiel. Foi uma das coisas que não mudou, e isso daí foi uma das exigências do Oda, para que essa parte ficasse fiel e intacta. A mesma coisa os poderes de não tem essa de mudar os poderes. E uma coisa que eu gostei muito que foram as roupas. Sim, os personagens obrigatoriamente têm que aparecer vestindo os uniformes, né? As roupas originais do desenho animado. Eles não precisam no dia a dia, o que eu acho legal. Adorei que quando aparece o personagem, a gente conhece o personagem, ele está usando a roupa clássica, mas ele não usa todo dia, ele troca, varia. Gostei de ambos, gostei de ver o personagem com a roupa clássica, gostei das variações. Até mesmo esse tipo de coisa, vestimentas, as roupas que o pessoal usou, podia gerar discussões na internet, e especulações e conversas. E é muito estúpido que a Netflix não lançou essa série semanalmente, porque eles estão lançando algumas outras séries semanalmente. E essa série é cara demais para ter jogado assim desse jeito. Eu lembro bem a época do Game of Thrones, quando tinha o pessoal que tinha lido o livro, ficava de braços cruzados, eu sei o que vai acontecer, enquanto eu tinha o pessoal fazendo especulações, nossa, que maravilha, o que será que aconteceu? E aí o pessoal, né, o casamento vermelho tá chegando. E o pessoal, casamento vermelho, o que é isso? O que vocês estão falando? Aí quando chegou o dia fatídico, todo mundo, meu Deus, que tragédia, que horror, agora a gente sabe do que vocês estão falando. E o pessoal que leu o livro, agora vocês sabem o que a gente sentiu na época. Coisa assim, com quadrinho, o pessoal do anime, quadrinho, o pessoal que tá conhecendo a série pelo live action, podia ter esse tipo de coisa. É uma oportunidade muito desperdiçada. E é por isso que eu tô fazendo questão de assistir os episódios individualmente, a palavra que eu tava procurando. Essa produção tá
tão boa, tá tão competente, que vale mais a pena falar dos episódios individualmente do que simplesmente fazer um único vídeo falando de toda a série. Aliás, em matéria dessa promoção dos YouTubers, eu acho que daria para fazer vários vídeos sobre... Acho não. Facilmente se fariam vários e vários vídeos sobre um único episódio. Como eu falei, falando um vídeo sobre o episódio, fazendo um vídeo sobre predicações do próximo episódio, fazendo comparações com o quadrinho e o anime. Só uma única pessoa podia fazer numa semana 4, 5 vídeos sobre um episódio de One Piece. Os fãs, o pessoal que gosta de ver pessoas falando sobre episódios, como eu, assistiriam e se divertiriam. Foi um desperdício, uma pena. Eu não sei quanto tempo o One Piece vai continuar no número 1 da audiência da Netflix, mas eu garanto, sem dúvida nenhuma, todo mundo vai concordar. Se eles tivessem lançado episódios semanais, ele ficaria no top durante 2 meses seguidos. Esses 8 episódios a gente teria gente falando sobre ele durante toda a internet e ele teria... A Netflix estaria muito melhor do que eles vão ficar simplesmente lançando tudo de uma vez. Isso sem eu falar dos desenhos animados, né? Eles também podiam lançar os longa-metragens com os episódios. Aí o pessoal faria vídeos dos episódios como faria vídeos dos longa-metragens. Mas eu não tenho ideia do que passa na cabeça da gente, o que move eles e quais são as ideias que geram na bolha deles, mas eu sempre vejo que a bolha dos criadores de conteúdo de Hollywood e dos streamers, eles estão bem fora da realidade das pessoas normais. Me parece que o pessoal do One Piece aprendeu algumas lições finalmente. Como, por exemplo, acabou o papo do Star Power. E o nome da marca é 1000 vezes mais importante para as pessoas hoje em dia. O negócio de, não, precisamos de um ator famoso para atrair gente para uma marca e para uma franquia. Isso daí é besteira, isso daí é passado, isso é coisa de outra época. Eu achei maravilhoso que, diferente do Cowboy Bebop, eles foram atrás de atores que se encaixavam nos personagens, né? Em vez de pegar um nomezinho famoso e dar uma forçação de barra. Aliás, como eu estava conversando sobre a Margot Robbie como Barbie, né? Que eu falei, não, se tivesse feito alguns anos atrás com a Cameron Diaz, todo mundo ia falar, a Cameron Diaz nasceu para ser a Barbie, do mesmo jeito que eles falam que a Robbie nasceu para ser a Barbie. Se eles tivessem feito nos anos 90 com a Kim Basinger, todo mundo falaria, oh meu Deus, a Kim Basinger nasceu para ser a Barbie. Se tivessem feito nos anos 80 com a Goldie Hawn, o pessoal ia falar, oh não, a Goldie Hawn nasceu para ser a Barbie. Aquelas bobagens que sempre falam. Dessa vez eu realmente concordo. Não, e eles saíram do caminho deles para procurar atores que se encaixavam no papel melhor. E fizeram um trabalho excelente. A escolha de elenco está novamente uma das coisas a ser elogiada dessa série. Ao invés de pegar um atorzinho famoso que está fazendo um negócio só para assinar um cheque e promover o negócio para ser famosinho, não, eles pegaram gente que fisicamente combinou com o papel, né? O physique de role estava perfeito e eles se entregaram, se empenharam em fazer um trabalho de qualidade e dar o seu melhor. As atuações nessas séries realmente me surpreenderam. Mas é aquela coisa, nessas adaptações de filmes, seriados de desenho animado, geralmente a pior parte acaba com um famosinho que foi empurrado lá só para ter o nome e não tá nem aí para franquia e para fazer o personagem. Como um ator falou numa entrevista, tô tentando lembrar qual é o nome do ator, ele falou, eu não sou muito conhecido, eu tô há muitos anos nessa indústria, esse daqui é o meu grande papel, então eu tô dando o máximo que eu tenho. Aí eu falei, ótimo, maravilhoso, adorei que ele falou isso. Espero que seja verdade. A gente assistindo o... Meu Deus do céu, tô tentando lembrar o nome do cara agora. Eu esqueci o nome do ator do personagem.
O cozinheiro Jeff. Vamos ver como é que vai a atuação, como é que vai ser a atuação dele. Pro próximo episódio eu vou fazer uma colinha dos atores, que eu quero falar dos atores que tem que elogiar muito eles estão muito bons até agora. Alguns personagens como a Nami, o Zorro, até agora eles estão só com uma nota, mas faz parte da história. Eles ainda não apareceram e ainda não tiveram chance para mostrar. E para falar mesmo dos atores, eu tenho que reassistir as cenas dubladas, no original, porque eu estou assistindo dublado. Algumas vezes eu paro uma cena e volto para ver como é que o ator interpretou no original, e também, por curiosidade, eu vejo na versão japonesa. Para quem não sabe, a versão japonesa é dublada pelos mesmos dubladores do desenho animado, assim como o brasileiro, né? O único que não repetiu foi o Luffy. Mas aí tem o problema que eu falo do antigo cine kickboxer da Band, né? Que eu sempre falava que eu só assistia filme chinês, principalmente de arte marcial, que era dublado em português. Que raramente eles vinham em chinês. E às vezes quando eles vinham em chinês, era dublado em mandarim. E o filme mesmo ele tinha sido filmado em outra língua. Às vezes eles faziam o caso de que o filme foi filmado em várias regiões diferentes da China e em várias cenas o filme tinha línguas diferentes. Aí eles redublavam o filme inteiro em mandarim e aí era um filme que em chinês era mal dublado em chinês. Mas geralmente quando a gente colocava no SAP nunca tinha o original, era sempre dublagem em inglês. Então era um negócio, não, eu tenho que ver dublado em português. E a pior parte é a dublagem em português. Mesmo a pior dublagem da Alamo, que antigamente o Nelson Machado falava que era a dublagem de R$5, que o pessoal aparecia com o texto na sexta-feira, entregava e falava, legal, a gente vai filmar na segunda e vamos entregar na terça. E mesmo assim, os dubladores brasileiros eram tão bons que o material saía melhor que o original. Eu lembro 2 casos que foram filmes clássicos da Sessão da Tarde, que eu não tinha curiosidade porque ninguém conhecia nos Estados Unidos, porque eles não faziam sucesso lá fora, que eu assisti o original e foi horrível. O segundo caso, que é o maior caso desses, que foi o Quem é essa garota, com a Madonna. Eu assisti o filme passava na Sessão da Tarde, eu achava o filme hilariante. Aliás, eu me perguntava por que a Madonna não fez sucesso como comediante e não investiu mais em comédias, que aquele filme era ótimo. Até que eu assisti uma vez o original, onde a Madonna faz uma voz horrível e irritante que faz os ouvidos sangrarem. E que quem fez o filme pra mim foi a Mônica Rossi, a dubladora. A toda poderosa, maravilhosa dublagem brasileira. E aconteceu com todos os filmes que eu gostava, de Cinema em Casa, Sessão da Tarde, que depois eu ia ver que o original tinha uma dublagem horrível. Meu Deus do céu. Tinha uma atuação horrível, péssima, mas os atores, dubladores brasileiros, eles davam uma emoção que não tinha no original. E uns filmes que a gente assiste, que apertam o nosso coração, ficou pra gente, quando a gente vai ver a original, fala, sério mesmo? Que atuação ruim, meu Deus do céu. E nem falo então no caso das dublagens, porque tem coisa tipo uns desenhos animados, que no original eles colocam, como eu falei, um ator famoso, que tá lá só interessado pra receber o cheque dele e fazer promoção para eles falarem, tal personagem foi dublado por celebridade, como foi o caso do DuckTales, que a série acabou sendo cancelada porque ficou caro demais por causa das celebridades multimilionárias que eles ficavam colocando para fazer 2, 3 diálogos. E que as crianças que assistem estão nem aí. Ou o caso então de por algum motivo eles colocarem crianças de verdade incapazes de dublar, mal dirigidas, não sei porquê,
só para ter voz de criança no original, e que quando a gente vê a versão brasileira, que é dublada por atores profissionais treinados, a gente fala, meu Deus do céu, a diferença da água suja pro vinho. Mas as poucas comparações, poucas entre aspas, que eu fiz da dublagem e dos atores originais estavam muito boas, principalmente agora no episódio 4, que o episódio 4, de todos os episódios agora, foi o que mais mostrou a capacidade dos atores, mais exigiu dos atores, é o que mais teve uma gama, um aspecto emocional dos personagens. E o que eu mais gostei, sinceramente, o original eu não gosto, nem lembro direito do original, eu lembro que é uma bobagem, chata, sem nenhum grande momento de destaque, que eu tenho dificuldade de lembrar o que aconteceu. Eu li o negócio há anos, eu assisti os episódios há décadas, não tive nenhum interesse em voltar. Eu dei agora uma pequena olhadinha nos personagens. Um dos personagens ele saiu, que era baseado no Michael Jackson, que sinceramente não fez falta nenhuma. Eu nem consigo lembrar qual era o papel que ele apresentava no quadrinho original. Se eu não me engano, era um personagem que ele era um espião do Coroneco, e não sei direito qual era a importância. Eu sei que no final ele realmente não tinha importância. Era simplesmente um espião falando dos trabalhos de piratas, que não fez diferença. Ficou muito bem fora. Meu Deus do céu, como esse episódio foi bom, cara! Agora indo para os spoilers, cuidado, eu estou esperando que você já assistiu o episódio comigo, coisa e tal. O episódio começa com o Cobb e o Heromepo representando a Marinha, investigando o negócio, que, meu Deus do céu, como amei isso daí, mostrando melhor o desenvolvimento do Cobb e do Heromepo. O Cobb tá um personagem maravilhoso nessa série. O ator do Cobb, até agora, ele tá sendo o que mais deu uma gama de atuação, né? O que mais passou por emoções diferentes, o que mais está sendo é o ator que mais está sendo desafiado até agora. Eu tô adorando esse moleque. O segundo, nesse caso, foi o ator do Zop. Ele só está em 2 episódios, mas eles usaram o cara maravilhosamente bem. O Zop, geralmente as pessoas não gostam dele, porque na época que ele aparece, o Oda ainda não tinha desenvolvido a habilidade dele de fazer você se ligar emocionalmente com os personagens e você ser afetado pelo drama. Mas aqui, meu Deus do céu, você fica agoniado pela situação dele. A atuação do cara tá legal, a situação dele no episódio, nos 2 episódios, o episódio anterior e esse episódio, te prendem legal. Aqui eles mataram o negócio do Zop mentiroso, que ninguém acredita, que eu achei maravilhoso. Porque o cara não. Aqui ele não é mentiroso, aqui ele é brincalhão. É até mais engraçado o caso do que o pessoal fala que o Zop não é mentiroso, ele é profético. Porque a maioria das mentiras que ele conta nessa fase dele, das coisas que ele faz, mais pra frente na série ele acaba fazendo. Mas aqui fica legal, porque mostra o ator interpretando, ele, até mesmo a forma exagerada que ele interpreta, apesar desse mundo ser todo exagerado e abraçar o exagero, aqui ele pega mais como um cara brincalhão, um cara que tá querendo divertir, ele tá querendo agradar, ele não tá, eu estou mentindo, sou mentiroso porque eu sou idiota, ou sou mentiroso porque eu quero ir, sei lá, porque ele é mentiroso, dependendo do caso. Muitas vezes no quadrinho, no começo do Zop, principalmente nessa parte, o negócio dele ser mentiroso meio que não bate muito. Acredito que foi a intenção do Oda, porque é o que aparece depois, né? As mentiras dele entram mais como brincadeira, mas no começo fica meio ambíguo, você tá querendo puxar como sério, se aqui, como depois acaba sendo no quadrinho, aqui desde o começo fica claro
que é uma forma de pânico repulsivo. É uma forma que ele lida com ansiedade e com o problema, com o desafio. Em uma situação desagradável, desconfortável, a reação dele é começar a fazer as mentiras, que na verdade não são mentiras, são brincadeiras, né? Ele é mais como o pessoal descreve que era o Barão de Munchausen, com as mentiras ridículas dele, né? Que não eram mentiras, eram tão absurdas e fantasiosas que é óbvio que o cara tava fazendo piada, tava fazendo graça. A atuação dos atores, eu elogiei os mas tá competente, tá boa, já vi coisa muito pior, mas infelizmente a versão dublada ainda é muito melhor. Os atores que dublam, os dubladores, são atores muito melhores do que os atores originais. E isso daí não é um negócio que eu falo pra... Ah, não, é que os atores do One Piece são novatos. Não. Acontece muitos atores grandes, famosos e conceituados, eles não são tão assim quando a gente compara com as versões dubladas que, sinceramente, os atores... Finalmente, a dublagem brasileira está começando a ter um reconhecimento. Agora eles lançaram agora o filme dos cachorros dublados e, graças a Deus, eles colocaram pela primeira vez os atores nacionais no trailer. Vem pra Cachorro, que vai sair agora, ele é uma paródia daqueles filmes infantis que viviam passando na Globo da Disney, do tipo Incrível Jornada, que o pessoal fala, é filme pra criancinha, tem os cachorrinhos falantes, assiste. E a gente olhava e falava, meu, que saco, eu quero ver Exterminador do Futuro, eu quero ver Robocop, eu quero ver qualquer coisa, mas não esse filme chato. Aí começou o trailer, a paródia desse tipo de filme, os cachorros falando palavrão, falando as coisas mais absurdas do mundo, a típica dublagem zoada brasileira, que a gente adora, ama, salve, salve. E aí a Universal fez um trailer, eu vi um trailer da Universal, onde apareceu os dubladores anunciando, olha, eu sou o Wendel Bezerra, eu faço personagem tal do filme. E eu, meu, que maravilha, cara! Do mesmo jeito que eles fazem aqueles com os atores famosos, olha, eu sou tal ator famoso, eu vou dublar o personagem desse filme da Pixar, coisa e tal. Meu, a gente quer isso aqui no Brasil também. A gente aqui no Brasil fica entusiasmado pra ver esses dubladores. Eu amei isso daí. É a mesma coisa, fizeram a mesma coisa com One Piece também, né? E aquilo lá, eu recomendo assistir o One Piece dublado. O original tá legal, a atuação tá legal. Mas os atores que dublam a versão nacional são melhores. Desculpa aí, são muito melhores. Chega desse complexo de vira-lata, ser retardado. Vamos admitir que tem coisa que o Brasil é bom e nisso nós... Meu Deus do céu, nós somos bons. A versão dublada do One Piece é a melhor do mundo. A versão animada, dublada em português, é maravilhosa, a brasileira. E agora o seriado... Aliás, tem versão dublada em Portugal. Vou dar uma olhada na dublagem de Portugal, porque ultimamente a dublagem de Portugal anda cada vez melhor. Os portugueses têm um preconceito contra as dublagens, mas é mais pelo caso que as dublagens deles não eram muito boas. Então eu entendo porque eles não gostavam de dublagens, né? Mas como eles andam cada vez melhor, eu acho legal. Tem aquele negócio de, não gostamos de filmes com atores, né? Mas não estou falando de filme com atores. Eu estou falando de dublagem de desenho. Sim, eu estou falando agora do seriado live action do One Piece, mas também tem o caso que eles dublam os desenhos animados do One Piece. Eu vou ver se eles liberaram agora aqui na Netflix Brasil a dublagem portuguesa. Eu sei que tem dublagem portuguesa porque de vez em quando meu irmão tinha VPN, eu entrava na Netflix europeia para ver o que eles tinham disponível e eu assistia uns desenhos animados em dublagem em português de Portugal. Eu assisti as primeiras 3 temporadas da Ladybug dublado em português de Portugal, porque eu não tinha acesso. Eu liguei lá e falei, legal, Ladybug. Aí quando eu fui ver, a Netflix Brasil não tinha Ladybug. Aqui no Brasil a Ladybug ela tava na Globo, no negócio da Globo, que eu não tenho. Então eu, por curiosidade, eu coloquei o VPN do meu irmão lá em Portugal e assisti as 3 temporadas em
em português de Portugal. Gostei, achei a dublagem muito legal. Gosto muito de ver coisas em português de Portugal. Acho muito errado que nós não temos mais contato com o português de Portugal e por aí vai. Bom, até agora a saga da Ilha Syrup tá a melhor de todas. Ela foi feita com um clima de terror maravilhoso. Eles tiraram o capanga que era baseado no Michael Jackson. Talvez tenha algum problema porque o personagem era baseado no Michael Jackson. Um dos personagens eles transformaram numa menina, que eu achei muito legal. Não tive nada contra, pelo contrário. Achei legal ter mais uma vilãzinha, tá? Falta vilãzinhas no One Piece. O clima de terror foi ótimo. A atriz que faz a Kaia, né? Nossa senhora, ela deu dó dela. A expressão dela de sofrimento, junto com a dublagem, eu só estou falando da dublagem, combinou perfeitamente. Começaram a mostrar o flashback do Zorro. Gostei muito do clima japonês da vila do Zorro. Eles mataram o Mary, o que foi surpreendente para mim. Personagem que, sinceramente, não faz diferença se está vivo ou não está morto. Mas a morte dele, como foi a morte dele e o impacto no contexto deixou a série muito mais séria, mais tensa. Eu fiquei meio que incomodado com algumas pessoas que chegaram e falaram: ah não, mas que tem alguns elementos na série, na hora que o Gold Roger vai ser morrido, tem umas pessoas que estão com um visual ridículo, coisa e tal. Meu, isso é uma das coisas do One Piece. One Piece tem momentos cartunescos, uma coisa que na época o pessoal se espantava, né? Eu lembro que tinha uns caras que ficavam com raiva disso. Ai, One Piece tem coisa de cartão, ele não é anime, ele é cartão. Tem os elementos cartunescos, as caretas, coisa e tal. Tem os personagens absurdos e ridículos, que é um contraponto, o Oda já falou isso, é um contraponto com a realidade. Se a gente olha coisas, como o pessoal se vestia em determinados períodos da época, na Renascença, 1800 e por aí vai, para nós realmente é ridículo, parece ridículo, mas naquele mundo, naquele ambiente, naquela hora, a maneira como eles estão vestidas faz sentido, ninguém vê nada de errado nisso. Tem elementos dos personagens que, tipo, mais pra frente um personagem lá que eu vi que se veste de bebê, e o motivo que ele se veste por bebê é super sério, super triste. Você para de ver ele como ridículo depois que você sabe a história dele. Sempre teve isso. O One Piece é uma série que sempre teve momentos tensos, momentos ridículos, momentos engraçados, momentos tristes. Meu, essa é a graça da série. Como que a pessoa vai ficar surpresa que tem isso na série? Por fim, o negócio que eles quebraram o relacionamento do Usopp e da Kaia. Realmente tem uma tensão romântica entre eles, que eles resolvem confessar no final. É deixado claro, não, é minha amiga, minha melhor amiga. Não, tinha uma relação, realmente tem uma relação. Eu espero que a versão live action ocidental invista mais nas partes dos romances, porque isso é uma coisa que o próprio Oda falou que não é muito bom nisso, não é muito interessado em colocar isso. Não, tem uns romancezinhos, tem uns negócios que fica off-screen, né? Fica fora de cena, mas depois você vê o que aconteceu, o pessoal namora, o pessoal casa, coisa e tal, mas essas partes não são mostradas, não é o forte dele. E bom, eu tô vendo aqui que eu falei mais do que a boca e estourei o tempo, e olha que eu ainda nem falei de algumas coisas que eu quero falar do final, do Going Merry e outros elementos. Vai ficar pro próximo vídeo. Tchau, um abraço e assistam o vídeo sobre o episódio 5 e um pouquinho do fim do episódio 4.